Quando você não transmite o manejo correto para o animal, você está o maltratando. Quando você trata o dog como um ser humano, você está maltratando o animal. É a mesma coisa de um ser humano te tratar como um animal. Se a gente tratar um ser humano como um animal, a gente está maltratando aquele ser humano. Algumas pessoas usam a seguinte expressão, que quando você trata o animal como tal, somente a galera do antimanejo, da humanização, elas falam que essas pessoas não são humanas por tratar o dog como dog. Humanas é quem trata o dog como ser humano, é o oposto. É totalmente o contrário. Quando você trata um animal como humano, você está sendo um animal aí, para ficar melhor entendido. O animal está sendo você que está tratando o animal como ser humano. Você está se rebaixando a ficar menor do que o próprio animal. Porque o animal não te trata como um ser humano. Quando você trata ele como humano, ele vai te tratar como um animal. Porque você está se tornando como um animal. Sinto dizer a verdade, mas é a verdade. Quando você trata o animal como um animal, aí ele te trata como um ser humano. Alguém que está acima dele, que ele deve obedecer. Que ele deve se sujeitar, que ele deve respeitar, ainda que ele não entenda o contexto humano como nós entendemos, nem animal. Ele entende o contexto de macho adulto e macho filhote, fêmea adulta e fêmea filhote. Alguém que ele deva liderar ou alguém que ele deva ser liderado. O dog, ele só tem essas duas percepções ao seu respeito, de líder ou liderado. Então, quando você trata o animal como humano, ele vê você como liderado. Quando você trata o animal como animal, ele vê você como líder, a qual ele deve obedecer. Existem técnicas para transmitir o manejo correto de dominância e liderança. Baruque, cuidado. Ó, isso aqui não é agressão. Isso aqui é defesa, ó. O animal tá com medo e ele late e etc. para afastar a ameaça. Então isso aqui não é agressão. Pode ver, ó, que já mudou o aspecto, ó. Já ficou na defensiva. Aí se eu saio como que correndo, ele pode entrar em caça. Olha lá, ó, parou, ó. Então geralmente o dog realmente na agressão mesmo do combate, ele já chega a combater. E o Baruque fica na dele, ó. Porque o Baruque percebeu já que ali não é ameaça nenhuma para ele. Eu levei o dog a ter esse discernimento. Quando ele deve usar a agressão dele e quando ele não deve usar a sua agressão. Enfim. Então a pessoa vai vender o dog, vai doar e não quer ver a linhagem do dog prosperar. A pessoa traz uma informação que a gente já reconhece logo, eu já reconheço logo, que a pessoa não entende de manejo, não sabe nada do dog. A pessoa pode pegar um dog com pedigree, e um pedigree que faça sentido, mas se a pessoa não tiver um bom manejo, estraga o animal.
Deixa eu ver se tá gravando mesmo, porque já teve vídeos eu pensar que está gravando, falando aí 1 hora até 2 horas, e depois que eu fui perceber que não estava gravando nada, conteúdo perdido. E é uma coisa que me deixou bem chateado. Você tá aí fazendo um vídeo por 1 hora, 2 horas, pensando que está fazendo, né? E quando você vai ver, eu apertei o botão errado de tirar foto, ou o celular estava cheio demais a memória, eu não limpei, aí travou, parou de gravar e etc. E todo o conteúdo perdido, porque o conteúdo do canal aqui, ele é praticamente como que exclusivo, é único para aquele dia, aquele momento. Que eu quero mostrar aqui, ó, quando chegar bem ali, ó, o Baruque vai fazer cocô. Curte só. Essa é uma forma de você condicionar o seu dog a fazer o cocô onde você quer. O dog, geralmente, quando você sai com ele tem um limite, tem um tempo. Você calculando esse tempo, você pode levar ele assim, ó, um cantinho assim, ó, porque ali é o horário que ele vai fazer o cocô onde você quiser. Como aqui é um lugar que não tem asfalto e etc, não há tanta necessidade de eu levá-lo a fazer assim num cantinho. Quando eu morava em lugar urbano, eu condicionei ele fazer cocô só nos cantinhos assim. Então no asfalto e etc, ele não fazia o cocôzinho dele. Aqui eu fui deixando um pouco esse manejo, porque não há necessidade. O dog fazer um cocôzinho aqui não vai atrapalhar ninguém. Geralmente era para ele ter feito, né? Ele sempre faz um pouco mais para trás. Hoje ele tá demorando um pouco mais. Ele vai começar a abaixar a cabeça, cheirar o chão. E ali eu já percebo que ele vai fazer o cocô dele. Então quando o dog tem essa movimentação, é só arrastá-lo rapidinho pro cantinho para ele fazer o cocô dele. Mas eu vou deixar ele fazer onde ele quiser fazer mesmo. Ó, já tá abaixando a cabeça. O negócio que eu tô falando aqui é chama a atenção do dog, né? Ele fica ligado se eu vou dar algum comando para ele. Se eu não tivesse filmando aqui, caminhando normalmente, e aí, beleza? Tá ouro? Ele já teria aí feito aí esse cocôzinho dele. Então aí eu falo aqui, ele pensa que pode ser algum comando, mas também isso não interfere tanto. Interfere, mas não tanto.
Quando o dog quer fazer o cocô, ele faz. Então assim, ó, eu já percebi que ele ia fazer o cocô. Aí eu poderia ter vindo assim pro matinho, você que mora em lugar mais urbano, e você fazendo isso aí umas 3 vezes. Toda vez que você sair ali durante a semana, você fizer, o dog vai entrar nesse condicionamento. Então, quando chegar dele fazer o cocô, ele entende que tem que fazer no gramado, ou no local que você escolher. Se você quiser que ele faça num canto da sua casa, é só você dar a comida, aí você leva o dog para onde você quer que ele faça as necessidades dele. Aí ele vai acostumando a fazer só naquela região. Se você não pode cuidar de alguma coisa como se deve, é melhor que você não tenha esse algo. Se você não pode cuidar, eu acredito que nós devemos ter alguma coisa, coisas, ou mesmo alguém, que nós tenhamos a capacidade de cuidar como se deve. Eu coloquei ali um comentário de quando eu estou andando com o Baruch, e ele não fica me puxando na guia, ele não fica querendo atacar outros cachorros. Então ele tem uma segurança de estar comigo. Então ele sabe que quando vem outros cachorros não é perigo para ele, porque eu estou ali com ele. Eu coloco os cachorros para fugir, eu falo para os cachorros, não venham, volta, eles voltam. Tem situação que eu vejo cachorros, às vezes quando é mais de um, eu solto o Baruch, tá vendo? Eu solto. E os cachorros estão latindo assim, como se fosse atacar alguma coisa, aí eu solto ele, os cachorros viram e vão embora, ele nem vai atrás dos cachorros, ele não ataca os cachorros. Então ele sente uma confiança com a minha presença, de eu estar junto. E ele fica esperando o meu comando para poder agir. Naquele momento ali que eu estava falando aquilo ali, meu coração foi a Deus. Quando você tem sua confiança em Deus, quando você tem sua confiança em Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador, é esse tipo de paz que você adquire. Quanto mais fé em Cristo, quanto mais confiança, quanto mais convicção em Cristo como teu Senhor e teu Salvador, mais você fica tranquilo nas situações de aflições e angústias. Quanto mais convicção você tiver em Deus, mais paz você tem. É bem verdade que a fé ela não começa grande, a fé ela começa como um grão de mostarda. Mas à medida que você vai passando aflições e angústias, e você vai vencendo elas na sua confiança em Cristo, a sua paz se torna maior. Deus ele te ensina a teoria, depois ele te dá os exercícios para você viver aquela teoria e aprender na prática. Porque só a prática traz o aperfeiçoamento da fé. Então a fé ela é exercitada. As situações adversas, as aflições que acontecem, as angústias que acontecem, as dificuldades que acontecem, é para aperfeiçoar a nossa fé, a nossa confiança em Cristo como o único Senhor e Salvador da nossa alma. É sobre isso que logo a seguir eu vou estar falando. A Bíblia diz que o último inimigo do homem é a morte.
o inimigo mais forte é a morte. E quando Deus está nos capacitando, geralmente Ele não vai te colocar para enfrentar logo o inimigo mais forte. Nós enfrentamos inimigos mais fracos, vamos assim dizer, nos aperfeiçoando até enfrentar um inimigo mais forte, até nossa fé se tornar madura, ao ponto de podermos vencer a morte em Cristo, como único Senhor e Salvador. E quando eu falo a morte, é a segunda morte. A segunda morte é a separação total de Deus e permanente. Não existe purgatório, ficar um tempo lá no inferno e depois sair do inferno e ir para o céu. Isso não existe, isso não tem nas Escrituras. Você pode pedir aí geralmente para o seu líder que crê nisso, mostrar aí que a pessoa fica um tempo no inferno e depois vai para o céu. Não. A condenação é permanente para aqueles que não se arrependeram, não se converteram, não confiaram em Cristo como único Senhor e Salvador. E essa oportunidade é para agora, para esse momento, para esse tempo de eternidade que nós temos, porque a alma ela é eterna sempre, mas no contexto tem um contexto físico e um contexto espiritual. Então nós estamos num tempo de contexto físico, mas a alma ela é para sempre. A alma ela nunca vai deixar de existir. A alma, Deus fez a alma eterna, mas existe a eternidade, onde a alma vai passar todo o tempo naquele lugar, seja no reino de Deus ou seja fora dele. Então, se você parte daqui com Deus, você vai viver onde Deus está. Se você parte daqui sem Deus, você vai viver eternamente num lugar onde Ele não está.